Boa noite, meus irmãos. Então, vamos começar aqui a nossa novena formativa ao Espírito Santo. Seja bem-vindo você que está aqui na página do Evangelizar Nossa Missão, você que está acompanhando vai acompanhar no YouTube e quem está aqui no Instagram da Missão Ana. Então a gente convida aí o pessoal a entrar na página do Facebook, Evangelizar Nossa Missão, e o pessoal do Evangelizar Nossa Missão entrar no Instagram depois, @missão_Ana, Missão Ana. É um movimento, né, um projeto missionário para resgatar o valor da mulher. Muito bonito o projeto, recomendo. Meus irmãos, o tema hoje é a Santíssima Trindade, ok? Nós estamos então fazendo reflexões sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos aí, falamos sobre o Deus desconhecido e o Espírito Santo é divino, é Deus na Trindade. E hoje nós vamos falar sobre o mistério da Santíssima Trindade, Deus uno e trino. Vamos começar com uma oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sequência devotíssima ao Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, e mandai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres. Vinde, ó distribuidor dos bens. Vinde, ó luz dos corações. Vinde, Consolador ótimo, doce hóspede e suave alegria das almas. Vinde aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores e enxugar-lhes as lágrimas. Ó luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça, nada há no homem, nada que se possa dizer inocente. Lavai, pois, o que em nós é sórdido. Regai o que é seco. Sarai o que está ferido. Abrandai o que é duro. Abrasai o que é seco. E reconduzi o desviado. Concedei aos vossos servos, que em vós confiam, o centenário dos vossos dons. Dai-lhes o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, então vamos para a nossa meditação sobre o mistério da Santíssima Trindade. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar então no Catecismo. Esse livrinho da oração que eu rezei, eu recomendo esse livrinho maravilhoso. Vocês digitam isso aí no Google que vocês vão achar a editora. Eu esqueci o nome da editora agora. Livrinho maravilhoso. Quem é de Vitória, o Centro Anchieta, tá? Ele vende esse livrinho e também de vez em quando eu trago alguns para revender aqui em Guarapari. Meus irmãos, então vamos pegar o nosso Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 232, aonde ele diz assim: os cristãos são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Além disso, eles respondem, creio, à tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade, disse São Cesário de Arles. Meus irmãos, a nossa fé inteira é baseada na Santíssima Trindade. O Senhor envia-nos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Evangelho de hoje, a ascensão do Senhor. Então, o mandato de Jesus de anunciar é anunciar a Trindade, batizar em nome da Trindade e ensinar tudo o que ele nos prescreveu. E Jesus nos falou da pessoa do Pai, Jesus nos falou da sua pessoa e Jesus nos falou da pessoa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Trindade, o mistério da Santíssima Trindade é algo essencial na nossa fé. O amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Santíssima Trindade. É amar o Deus eterno, uno e trino. Diz assim no 233 do Catecismo: os cristãos são batizados em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O que está querendo dizer para nós? Não são três deuses, é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos batizados em nome de Deus, o Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos, é claro que ao contemplar a Santíssima Trindade, deixar claro para vocês que a gente está aqui contemplando. A gente não está explicando todo o mistério, nem tem como fazer isso. Santo Agostinho teve um sonho de que ele estava andando na praia e ele viu uma criança, cavou um buraco na areia e essa criança ia lá com a pazinha, pegava a água do mar e jogava naquele buraquinho. Ia lá no mar, pegava na pazinha, trazia aquele pouquinho, jogava no buraco. Voltava, ia lá no mar, pegava naquela pazinha, trazia aquele pouquinho, jogava no buraquinho. E o Agostinho perguntou: meu filho, o que você está fazendo? Ah, eu quero botar todo esse mar aqui dentro desse buraquinho. Aí o Agostinho riu e falou: mas isso é impossível. E aí a criança vira para ele e fala: assim também, você que quer compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então, quer dizer, o mistério da Santíssima Trindade, do Deus infinito, é muito maior do que possamos imaginar. Então, ao contemplar esse mistério, meus irmãos, a primeira postura nossa tem que ser de humildade diante desse mistério. De humildade. Porque a gente vai contemplar. A gente não vai entender por completo. A gente vai contemplar esse mistério. Eu brinco com meus filhos que é tipo eu pedir a eles para ensinar a uma formiga a jogar o joguinho do videogame deles, do celular. O joguinho do videogame. Aí eles falam: é impossível, pai. A formiga está em outro, né? Em outro patamar, em outro modo de ver. Talvez a minha relação é bem exagerada, mas quem somos nós para compreender o mistério do Deus infinito? Eu com esse cérebrozinho aqui, de quantos centímetros aqui? Sou meio cabeçudo, né? Mas não é muito grande não. Esse cérebro minúsculo para compreender o mistério das galáxias, do Criador do universo, do Criador desse universo físico, que é uma bolha perto do universo espiritual, perto do mundo espiritual. Deus é muito mais excelso. Deus está fora do tempo e do espaço. Deus é eterno. Quem sou eu para querer compreender os mistérios infinitos de Deus? Então, meus irmãos, diante desses mistérios de Deus, o que nos cabe é contemplar. O que Deus quis revelar é nossa obrigação ouvi-lo e buscar aprender. É nossa obrigação estudar a palavra de Deus, porque é a carta dele para nós. É o mínimo que Deus quer que nós saibamos. É minha obrigação como católico conhecer a minha fé. Agora, mistérios maiores que isso é à medida que o Espírito Santo for revelando à igreja. E é nessa caminhada que a gente vai, caminhando nos passos de Deus e não nos meus passos, caminhando segundo a vontade do Senhor. No parágrafo 234 diz assim: o mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Meus irmãos, olha a gravidade disto aqui. É um mistério central da nossa vida de fé. E assim devemos tratar.
precisa ser a contemplação central da minha vida. É a fonte de todos os outros mistérios da fé, diz aqui o catecismo, que está citando um documento da Sagrada Congregação do Clero. É a luz que ilumina todos os outros mistérios. É o ensinamento mais fundamental, mais essencial na hierarquia das verdades da fé. Se diante de todas as verdades da fé, meus irmãos, que nós precisamos conhecer e saber, a Santíssima Trindade está no topo. É algo que precisamos ensinar às nossas crianças. É algo que precisamos conversar sobre ela. Para elas tentarem entender um básico de quem é Deus, de quem é nosso Pai. Como que Deus quis nos amar. Como que Deus quis nos dar o seu Filho para nos salvar. E depois ainda enviou o Espírito Santo para estar conosco. A Santíssima Trindade é a expressão pura do amor de um Deus que é apaixonado por nós. Que renunciou à glória e desceu para nos salvar. É uma história de amor. De um Deus que não é um Deus solitário, não é um Deus sozinho, é um Deus que é comunidade, é um Deus que é comunhão com três pessoas divinas. Um Deus que é comunhão. Um Deus que é puro amor. Que lindo, meus irmãos, contemplar tudo isso. O próprio mistério da Santíssima Trindade já mostra para nós quanto que Deus é amor na essência dele. E diz o parágrafo 237, a Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Não é possível conhecer o mistério da Santíssima Trindade se não for revelado pelo alto, pelo Espírito Santo. A força do alto, como disse Jesus lá no Atos dos Apóstolos. Sereis revestidos pela força do alto. É o Espírito Santo que nos revela a Trindade. É o Espírito Santo que revelou a Trindade aos apóstolos. Vos recordará de tudo que vos tenho dito e vos revelará toda a verdade. Há coisas que não podeis suportar agora. Jesus não explicou titim por titim. Talvez tudo. Aliás, ele falou que não explicou. E o Espírito Santo vem reacender no coração da igreja nascente todas as palavras de Cristo e eles fundamentam toda a teologia da Trindade. Lindo, lindo isso. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário em sua obra da criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqui diz o que Deus deixou vestígios da sua Trindade. E nós temos vários sinais. Como a gente falou aqui ontem, o Gênesis abre dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus faz toda a criação através da palavra dele, faça-se, do verbo. O verbo de Deus cria. E São Paulo vai dizer em Colossenses que Jesus é o primogênito de toda criatura, de toda criação. Ele criou o mundo. Meus irmãos, depois Deus cria o homem, Adão e Eva. E Deus vai falar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fala, eu farei o homem à minha imagem. Deus fala no plural, como se ele não fosse um. Olha que interessante. Olha os vestígios que Deus vai deixando.
E tem muitos outros, tá? Eu só vou pegar assim os principais. Aqueles 3 anjos que visitam Abraão, que a palavra diz, o Senhor visitou a Abraão. Nós temos vários outros sinais. Na encarnação, né? O anjo vem e fala que o filho do Pai vai nascer da Virgem, mas a virtude do Altíssimo, a sombra do Espírito Santo, iria encher a Virgem Maria. Olha a Santíssima Trindade aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que desce para fecundar Nossa Senhora. No batismo de Jesus, depois que Jesus sai da água, desce, ouve a voz do Pai, este é meu Filho muito amado, escutai-o. E o Espírito Santo desce em forma de pomba. É o testemunho dos presentes de João Batista. Nós temos também no Monte Tabor outro vestígio que é a nuvem, quer dizer, o ruá, o sopro, o vento, a nuvem, que está sobre Jesus, e a voz do Pai. Este é meu Filho amado, escutai-o. Meus irmãos, e vários outros vestígios que Deus deixou e sinais. O Catecismo, no parágrafo 249, diz assim: a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja. Desde as origens, na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação retomada na liturgia eucarística. A gente já conhece essa saudação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. São Paulo vai repetir essa saudação em várias das suas cartas. Essa aqui agora está em 2ª carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, São Paulo sauda no início das suas cartas e no final das suas cartas a Santíssima Trindade. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Meus irmãos, o mistério da Santíssima Trindade não é uma invenção depois na história da Igreja Católica para justificar. Mentira! Isso é abobrinha de professorzinho que não entende de pinóias de nada da Igreja, do cristianismo. Isso é uma verdade de fé intrínseca desde o início do cristianismo, desde os evangelhos. E os evangelhos são autênticos e históricos. Pega os nossos vídeos anteriores aí, Seminário de Formação Católica, que a gente está fazendo. Pega aí, tá aí na bio aí. Meus irmãos, no parágrafo 253 diz assim: a Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Preste atenção, olha a riqueza e a profundidade disso aqui. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Quer dizer, não é um Deus só que eu vejo um modo de Deus agir é o Pai, outro modo de Deus agir é o Espírito Santo, outro modo de Deus agir
é o Filho. Não. São realmente distintos. É um mistério, meus irmãos. Não é simples de explicar. Se fosse simples, não seria mistério. Aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Olha essa frase aqui do Catecismo. A unidade divina é trina. No parágrafo 255, ele vai citar um outro documento aqui, Concílio de Florença. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho. O Pai está todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai. E também todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo inteiro no Pai. E todo inteiro no Filho. Deus seja louvado. E olha esse texto que São Gregório de Nazianzeno escreveu aos catecúmenos. Os catecúmenos são aqueles que eram, catequizados, preparados para entrar na igreja. Olha o que São Gregório Nazianzeno diz aos adultos daquela época. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu hoje a confio a vós. Eu a dou a vós como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturidade é dos três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade e sou envolvido no esplendor da Trindade. Nem comecei a distinguir a Trindade e sou reconduzido à unidade. Olha que bonito. Olha que verdade contemplativa para nós. É fundamento da nossa fé. Por essa verdade, milhares de mártires deram a vida. Morreram, deram a sua vida, meus irmãos, o seu sangue. Quantos muçulmanos martirizaram os cristãos, dizendo justamente que eles eram idólatras porque eles tinham três deuses e só existia Alá. Meus irmãos, porque os cristãos tiveram a honra de guardar esta fé até nós hoje, 2000 anos depois. Se você tem essa fé, meu irmão, tem milhares de homens e mulheres que deram a vida para que você pudesse ter a sua Bíbliazinha na sua mão. Para que nós pudéssemos ter a liberdade hoje aqui de pregar na internet e poder falar disso. Tem uma história, uma igreja, milhares de mártires que deram a vida por este mistério uno e trino. Tenhamos respeito e reverência a tão excelsos mistérios. O parágrafo 266 diz assim: a fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho,
outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Que lindo isso. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma o são naquilo que fazem. Na única operação divina, no entanto, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade tem uma missão com relação a nós. No parágrafo 259 diz assim: obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outro sim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito Santo o impulsiona. E diz assim o 260, para a gente encerrar essa reflexão. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Meus irmãos, nós somos chamados a entrar na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Você está entendendo isso? E nós vamos meditar isso nessa novena mais para frente. A inabitação. Entretanto, desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. O próprio Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E aí o catecismo vai citar a Santa Elizabeth da Trindade. Vai citar essa oração. E nós vamos terminar a nossa novena de hoje com essa oração, meus irmãos. Está no Catecismo 260. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajuda-me a esquecer inteiramente de mim, para afirmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Amanhã a gente retoma a nossa novena meditativa, nossa novena formativa, às 22 horas, 10 horas da noite. Até mais, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.